questionada nem interpretada, apenas obedecida. Mesmo enfatizando nosso respeito pela Bíblia, pelo que ela representa, quem pode garantir que seja a palavra de Deus? Quem ainda hoje poderia crer que alguém ou algo tão inimaginavelmente poderoso e fabuloso como o Criador do universo e da vida, de todas as leis que os regem, desceria à Terra para escrever um livro? Ainda mais, tendo em vista que esse livro contém, principalmente no Antigo Testamento, inúmeras contradições, incoerências, absurdos e mesmo barbaridades, e se as há no corpo de uma obra, e se essa obra não é totalmente coerente com a razão e com o bom senso que nos orientam nos dias atuais, deve-se aceitá-la mesmo assim, cegamente, ao pé da letra em sua totalidade? Certamente, não. É muito mais lógico, então, aceitar que se trata de um livro que foi escrito por homens, embora sob inspiração superior em sua grande parte. Assim, é mais prudente extrair dele os conteúdos éticos que são os que mais importam, porque levam o ser humano a se tornar melhor. Não deveria ser justamente esta evolução espiritual a finalidade de toda a religião? Portanto, tudo isso deve ser dito com toda clareza, porque só a verdade tem a força de abrir algemas estruturadas ao longo dos séculos e desfazer cristalizações milenares, nesta época em que a razão já predomina sobre a imposição e os questionamentos se insurgem contra a fé cega. Então, vamos analisar tudo isso, sem preconceitos. Pode-se observar que muitas das passagens da Bíblia, no Antigo Testamento, trazem orientações superiores, reflexos das leis maiores ou leis de Deus. E há também profunda beleza e elevados sentimentos de religiosidade ao longo de incontáveis dos seus textos, assim como também conselhos e provérbios da mais elevada sabedoria. Já em outros momentos fica patente a influência de espíritos identificados com o povo israelita, ou seja, seus guias ou mentores espirituais. Para os judeus, certamente, o Antigo Testamento deve ser um livro sagrado, por conter toda a sua história e as bases de sua vida religiosa, mas para nós que somos de outras raças e estamos em outra época, não nos cabe aceitá-lo como a palavra de Deus, imutável e inquestionável, nem a sua sacralidade, na forma como é vista, pelos que a seguem. Quem é Jeová? Alguns estudiosos da Bíblia entendem que Jeová não seria propriamente Deus, mas sim, o espírito guia do povo hebreu. Isto, aliás, explicaria as inúmeras contradições, absurdidades, barbaridades, etc., encontradas no Antigo Testamento, ordenadas por ele, ou sob o seu beneplácito, conforme mostraremos mais à frente. A frase Senhor, Deus de Israel aparece em incontáveis momentos na Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento. No Antigo Testamento pelo menos 47 vezes é dito, o Senhor teu Deus. Só nos 10 mandamentos essas palavras se repetem 5 vezes. Esses termos Deus de Israel e teu Deus, demonstram tratar-se de alguém responsável apenas pelo povo hebreu, não passa a ideia de se tratar do Deus Supremo, Deus de tudo e de todos, porque senão seria dito apenas Deus. Vemos também que Jeová tinha profundas afinidades e semelhanças com o povo israelita, apresentando, inclusive, os mesmos defeitos, paixões, ambições e idiosincrasias. Tanto que, dentre todos os povos da terra só cuidou, protegeu e comandou aquela raça, não com a sabedoria, justiça e amor do Criador de todas as coisas, mas com as características que poderia ter o chefe de uma nação guerreira, no comando do seu povo. Aliás, um dos títulos que lhe foram conferidos no Antigo Testamento é Senhor dos Exércitos. A mesma ideia se repete em diversas ocasiões, dando a entender que Jeová não seria o Deus criador do universo, mas sim, um espírito condutor do povo hebreu, com características próprias desse povo, mas certamente sob orientação de entidades superiores. E seria natural que ele se apresentasse como sendo o próprio Deus, porque só assim seria obedecido por aquele povo ignorante e indisciplinado,
podendo conduzi-lo à crença no Deus único e tentar mudá-lo nas virtudes apresentadas nos 10 mandamentos e em muitos outros momentos, preparando o terreno para a chegada de Jesus, o Cristo, que viria a trazer uma nova mentalidade, a do amor. Surge daí também a pergunta, se o Deus, Jeová fosse o Criador do universo, da vida, de tudo, os não descendentes de Abraão, de Isaque ou de Jacó seriam o quê? Filhos de uma geração espontânea e largados na terra sem diretrizes, sem um governo espiritual que presidisse a sua evolução. No entanto, desses não filhos de Deus, quantas nações se formaram, com criaturas igualmente humanas, com defeitos e qualidades, com sábios e delinquentes, com bons e maus. Lembremos também que dentre esses não filhos de Deus surgiram grandes mestres, sendo que alguns deles inspiraram a formação das grandes religiões com os mesmos princípios necessários à evolução espiritual do ser humano. Em diferentes épocas, com poucos recursos materiais e adversidades significativas, esses grandes seres trouxeram propostas amorosas e livres de preconceitos. Amor, compaixão, humildade, respeito e gratidão são valores universais que foram transmitidos desde a criação da raça humana, e para toda a humanidade, isto porque Deus é Deus de todos. Algumas características de Jeová. Ser não muito evoluído. Comprazia-se com o cheiro do sangue dos sacrifícios, conforme se vê em vários momentos, como em Levítico 13:17-6. Não sabia o que fazia. É apresentado na Bíblia a semelhança de um aprendiz de criador, fazendo experiências, sem saber exatamente o que delas surgiria. Vê capítulo 23. Arrependia-se do que havia dito ou feito. Os arrependimentos de Jeová foram inúmeros. Vê capítulo 23. Era cruel, enfurecia-se, ordenava e castigava de forma brutal e insana. Vê capítulo 23. E tudo que a Bíblia diz pode ser aceito e praticado no mundo moderno. Vejamos alguns dos muitos pecados que a Bíblia manda punir com pena de morte. Quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Êxodo 21:17. Se um homem cometer adultério com a mulher de outro homem, com a mulher do seu próximo, tanto adúltero quanto adúltera terão que ser executados. Levítico 20:10. Se um homem se deitar com uma mulher durante a menstruação e com ela se envolver sexualmente, ambos serão eliminados do meio do seu povo, pois expuseram o sangramento dela. Levítico 20:18. Toda a congregação do povo o apedrejará. É uma lei a ser aplicada tanto ao estrangeiro como ao israelita que blasfemar do nome de Jeová, deverá morrer. Levítico 24:10-16. Em 6 dias qualquer trabalho poderá ser feito, mas o 7º dia lhes será santo, um sábado de descanso consagrado ao Senhor. Todo aquele que trabalhar nesse dia terá que ser morto. Êxodo 35:2. Se um homem tomar uma mulher e a mãe dela, comete perversidade. Tanto ele quanto ela serão queimados com fogo, para que não haja perversidade entre vós. Levítico 20:14. Se encontrarem um homem que tenha raptado um de seus irmãos israelitas, para fazer dele seu escravo, e o vender, esse raptor será punido de morte. Assim, tirarás o mal do meio de ti. Deuteronômio 24:7. Vejamos algumas de suas contradições. 1. A primeira encontra-se logo no primeiro capítulo de Gênesis, com a criação das noites e dias, a separação das águas, a produção de relva e árvores frutíferas que davam frutos e sementes, para só depois, no 4º dia, serem criados o sol, a lua e as estrelas. Como poderia haver noites e dias, plantas frutificando, sem o sol? 2. A humanidade inteira, durante milênios e até hoje, estaria pagando pelos pecados de Adão e Eva, embora Deus tenha afirmado em Ezequiel 18:20, Deut. 24:16, Ger. 31:29-30,
que os filhos não pagam pelos pecados dos pais, nem o justo pelo pecador. E se o justo não paga pelo pecador, porque Jesus teria morrido na cruz para pagar pelos pecados da humanidade. 3. Em Êxodo 9, 1-7, vemos Deus mandando uma praga que matou todos os animais dos egípcios, inclusive os seus cavalos, mas dias mais tarde a cavalaria egípcia é afogada no Mar Vermelho. Que cavalaria, se todos os cavalos tinham sido mortos com a praga? 4. Como conciliar a ideia expressa em os vivos sabem que hão de morrer mas os mortos não sabem de coisa alguma Eclis. 9:15, com a parábola sobre o rico e Lázaro, Lucas 16:23. Ou com a cena em que Moisés e Elias, mortos há séculos, conversaram com Jesus no monte, na presença de 3 apóstolos, Lucas 9:30, ou ainda, com a entrevista que teve Saul com o espírito de Samuel, quando já estava morto, 1 Samuel 28, 11-20. 5. Em Oséias 6:6, Deus diz, misericórdia quero e não sacrifícios e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. No entanto, ele próprio ordena oferendas, holocaustos e sacrifícios pelos mais insignificantes delitos. 6. Outra contradição entre o Velho e o Novo Testamento. Deus nunca foi visto por ninguém João 1:18, e ninguém jamais viu a Deus João 4:12. Isso foi confirmado por Paulo, aquele a quem nenhum dos homens viu nem pode ver Timóteo 6:16. E pelo próprio Jesus, não que algum homem tenha visto o Pai João 6:46. Mas lemos no Velho Testamento, eu apareci a Abraão, Isaque e Jacó 6:3. Lemos também que Moisés, Arão, Nadib e Abiú e mais 70 anciãos viam Deus, 24:9-11. Além disso Deus falava a Moisés face a face, como qualquer homem fala a seu amigo 33:11, e em 12:18, afirma, eu falo com Moisés boca a boca e ele vê a forma do Senhor, e ainda, em 1 Reis 11:9, Deus, por 2 vezes apareceu a Salomão. 7. Como entender que Moisés, ao descer do monte com as tábuas da lei, da qual um dos mandamentos dizia não matarás, tivesse ordenado à tribo de Levi, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, cada um cinja a espada sobre o lado, passai e tornai a passar pelo arraial de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, cada um a seu amigo, e cada um a seu vizinho. Naquele dia foram executadas, por seus irmãos da tribo de Levi, mais de 3.000 pessoas do povo de Israel. E o mais terrível é que Deus havia abençoado os assassinos para obedecerem àquela ordem tão monstruosa quanto atroz. Êxodo 32, 27-29. 8. Em Deut. 24:16, Deus afirmou, os pais não morrerão pelos filhos e nem os filhos pelos pais, mas cada qual morrerá pelo seu pecado. Mas, em 2 Samuel 21-14, vamos encontrá-lo tão enfurecido contra o ex-rei Saul, a ponto de assolar seu povo com uma fome de 3 anos, só se aplacando sua ira quando Davi mandou executar, em oferta ao Senhor, 7 netos de Saul. Neste caso, além da contradição, há ainda uma demonstração de furor da parte de Jeová e o sacrifício de seres humanos, em sua intenção, o que lhe aplacou a ira. Que Deus é esse que ordena e se compraz com os sacrifícios humanos? Certamente não é essa a imagem que se deve fazer do Criador do universo e da vida. Se ele não fosse justo e perfeito em tudo, sua obra seria o caos. Pode-se então observar o seguinte: da mesma forma como a Terra teve seus diversos períodos evolutivos, também o ser humano teve, como a pré-história, a Idade Antiga, Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. No que tange a sua evolução moral, ética, espiritual, psíquica, etc., o ser humano também passou e passa por essas fases. Pode-se ver assim, que a primeira revelação foi trazida por Moisés para o povo hebreu, que, como seria natural,
chegou com todas as tintas próprias a serem aceitas por aquele povo. Com o correr dos milênios e a evolução natural, chegara a hora de uma nova revelação para atualizar a anterior, abrindo outros horizontes para o crescimento interior da criatura humana. Então veio Jesus, um espírito puro, um mestre, para atualizar o entendimento religioso daquele povo, e de muitos outros que viriam a conhecer seus ensinamentos, apresentando o amor a Deus e ao próximo como o maior e único mandamento, porque quem ama de verdade vive de tal modo a ajudar e amparar o próximo sempre que possível, a nunca odiar, ferir, magoar, ser injusto, avarento, orgulhoso, egoísta, invejoso, etc. E disse ainda que toda a lei e os profetas dependiam desse mandamento. Mate 22,34 a 40. Foi a segunda revelação. Essa segunda revelação que foi trazida por Jesus, representou uma atualização radical para os conceitos religiosos daquele povo, uma mudança tão profunda que só poderia ser aceita por espíritos mais evoluídos, que já anelavam por novos horizontes, novas luzes. E os apóstolos e inúmeros outros seguidores do Mestre e continuadores de sua obra, eram espíritos afins que já reencarnaram na Terra com essa finalidade. A vivência do amor foi um ensinamento basilar, cuja realidade a ciência já começa a tatear, podendo comprovar sua força e seu poder. E observemos que se o ser humano um dia passar a vivenciá-lo, estará também começando a solucionar os grandes problemas e sofrimentos que tanto afligem. Mas amar é muito difícil. É fácil amar nossos filhos, parentes, nem sempre a todos, amigos, etc., mas amar a todos como a nós mesmos. Em nosso atual patamar evolutivo, diria quase impossível, com exceção de seres superiores como Ficou de Assis, Madre Teresa de Calcutá, etc., além de muitos outros que permanecem anônimos. Felizmente, essa ideia de amor universal vem crescendo e muita gente já começa a se esforçar nesse sentido. Há muitos movimentos que visam essa meta. O Espiritismo, por exemplo, traz em seus ensinamentos a priorização da vivência do amor, e em suas ações busca desenvolver o amor posto em ação. Pergunta: se Jesus resumiu toda a lei e os profetas num só mandamento, o do amor a Deus e ao próximo, o que exatamente isso significa? Resp. Significa que o cristianismo deveria ter apenas uma diretriz, a vivência do amor, ou seja, os seguidores de Jesus e continuadores de sua obra deveriam ter se limitando a ensinar o amor e todas as demais virtudes que esse sentimento divino abrange, da mesma forma como o Mestre ensinou e exemplificou, tendo ele usado até mesmo parábolas para que suas palavras não pudessem ser desvirtuadas. Mas não foi isso que aconteceu. Já nos seus primeiros passos, entre os seus seguidores começaram a surgir algumas divergências como, por exemplo, a da salvação, se seria através da fé, das obras ou da graça. E assim, no Novo Testamento vamos também encontrar algumas incoerências e contradições, como, por exemplo, João afirma: se dissermos que não temos pecado, não existe verdade em nós. 1 João 1:8, mas no capítulo 5:18 ele mesmo afirma: quem é nascido de Deus não peca. Em 1 João 2:2 lemos: Jesus é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos mas ainda pelos pecados do mundo inteiro. Mas logo adiante, no capítulo 5:19 contradizendo o que dissera, voltamos a ler: sabemos que somos de Deus, e que o mundo inteiro jaz no maligno. E lembramos ainda Jesus quando disse: não acabareis de percorrer as cidades de Israel, sem que venha o Filho do Homem. Mateus 10:23. Alguns dos que aqui estão não verão a morte sem que vejam o Filho do Homem no seu reino. Mateus 16:28, e ainda, falando sobre o que é interpretado como sua segunda vinda, afirmou que não passaria aquela geração sem que tudo se cumprisse. Mateus 24:34, Marcos 13:30 e Lucas 21:32.
D. Todos os ensinos de Jesus mostram Deus como Pai justo e misericordioso, enquanto o discurso de Paulo é todo calcado na mentalidade judaica, cujo Deus é vingativo, parcial e injusto, não tem o poder sobre o barro, para fazer da mesma massa um vaso para uso honroso e outro para uso desonroso. Logo, tem ele misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar sua ira, e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer os vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus mas também dentre os gentios. Rom. 9:18-24. Essas palavras de Paulo apresentam Deus como um ser, diria até sádico, por endurecer a quem lhe apraz, ou seja, fazê-los tornarem-se maus, endurecidos, para ter motivos para destruí-los, criar os já preparados para a perdição e outros para a glória. Onde a justiça, onde a misericórdia e o amor sempre presentes nas palavras de Jesus, quando se referia a Deus, chamando-o de Pai. Também há contradições entre os evangelhos e as epístolas. O discurso de alguns dos fundadores do cristianismo difere dos ensinamentos de Jesus. Por exemplo, Paulo afirma que a salvação vem apenas pela fé, quando diz, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Rom. 3:28. Enquanto isso, outros apóstolos ensinam que a salvação é pela graça. Efésios 2:8-9. Jesus, no entanto, sempre colocou a salvação nas obras, ou seja, na vivência do amor, como condição para se alcançar o reino de Deus, como se vê na parábola do bom samaritano, Lucas 10:25-37, na separação entre os bons e os maus, Mateus 25:31-41, e em muitos outros momentos. Por esta pequena amostra já se pode observar que a elaboração da doutrina cristã sofreu influência da mentalidade judaica, desfigurando a mensagem do Cristo, mas sofreu também a influência do paganismo de Roma, como aconteceu com a mudança da guarda do sábado para o domingo, a introdução de rituais, imagens e tantas outras enxertias. Importante observar que o mestre não ensinou uma doutrina, mas sim, condutas, ações e atitudes que não dão margem a distorções nem interpretações, e para tornar seus ensinamentos ainda mais claros utilizou as parábolas, cujos significados não podem ser distorcidos. Mas também é importante observar que os evangelhos foram escritos muitos anos depois da morte de Jesus, foram copiados e recopiados centenas de vezes, sofreram inúmeras traduções, interpolações, interpretações e até mesmo modificações e enxertos em seus textos, visando acomodá-los às ideias e interesses da Igreja. Como exemplo, a criação da Santíssima Trindade, a guarda do sábado, que foi simplesmente transferida pela Igreja para o domingo, etc. O conceituado escritor Carlos Torres Pastorino, diplomado em Filosofia e Teologia pelo Colégio Internacional S.A.M. Zacarias, em Roma, e professor catedrático no Colégio Militar no Rio de Janeiro, no livro Sabedoria do Evangelho diz: os primeiros exemplares do Novo Testamento eram copiados em papiros, espécie de papel, material frágil e facilmente deteriorável. Mais tarde passaram a ser escritos em pergaminho, pele de carneiro, tornando-se mais resistentes e duradouros. Os manuscritos eram grafados em letras capitais ou unciais, ou seja, maiúsculas. Só a partir do 8º século passaram a ser escritos em cursivo ou letras minúsculas. Os encarregados de copiar os manuscritos eram chamados copistas ou escribas. Mas nem sempre conheciam bem a língua, sendo apenas bons desenhistas das letras. Pior ainda se tinham conhecimento da língua, porque então se arvoravam emendar o texto, para conformá-lo a seus conhecimentos.
Não havia sinais gráficos para separação de orações, e as próprias palavras eram copiadas de seguida, sem intervalo, para poupar o pergaminho que era muito caro. De inúmeros recursos empregados, como por exemplo, as abreviaturas, as interpolações e muitos outros, que acabavam mudando os textos originais. Há também a questão das traduções, das inserções e modificações que foram feitas ao longo do tempo para atender a diferentes interesses. Também a isto se devem algumas das contradições e muitos trechos de quase impossível entendimento racional, encontrados no Novo Testamento. No livro citado, Torres Pastorino transcreve um texto de Orígenes, considerado um dos maiores exegetas, estudioso e intérprete de textos bíblicos, que, referindo-se às cópias do Novo Testamento, diz: presentemente é manifesto que grandes foram os desvios sofridos pelas cópias, quer pelo descuido de certos escribas, quer pela audácia perversa de diversos corretores, quer pelas adições ou supressões arbitrárias. Fica assim bastante claro que o Novo Testamento que hoje lemos sofreu infinitas modificações, não sendo possível, portanto, aceitá-lo totalmente ao pé da letra. Entretanto, não se pode deixar de ressaltar a grandiosa missão dos primeiros seguidores de Jesus, que conseguiram liberar-se das estruturas psicológicas e religiosas do judaísmo, para abraçar com toda a alma os ensinos do Mestre, dedicando suas vidas e todos os seus esforços para difundi-los. Também é de se ressaltar a importância dos demais cristãos primitivos que enfrentaram mortes cruéis para não negarem Jesus e, com isso, com o sacrifício de suas próprias vidas, deixaram marcadas com letras de luz a grandiosidade da sua fé, do seu amor e da absoluta confiança nas verdades que abraçaram. A terceira revelação. O ser humano evolui com o passar do tempo. A mentalidade da humanidade, hoje, é bem diferente daquela que marcou os séculos e os milênios passados. É a força da vida impulsionando a criatura para frente, modificando sua ótica, seus enfoques, seus conceitos, suas concepções, ampliando seus conhecimentos. É como alguém que vai subindo pelas encostas de uma colina. Quanto mais sobe, mais vasto vai ficando o horizonte que sua vista alcança. Essa evolução também é fácil observar nas enormes diferenças existentes entre a mentalidade bíblica do Antigo e do Novo Testamentos. No Antigo, em razão das características da época, encontramos as duras leis de Moisés, ordenadas e inspiradas por Jeová, cobrando olho por olho e dente por dente, além da enorme diversidade de holocaustos e sacrifícios de animais que eram exigidos do povo israelita pelas mais diversas faltas, e também como oferendas a Deus, para se purificarem, etc. Já o Novo Testamento nos solicita apenas a vivência do amor e o sacrifício do orgulho, da presunção, do egoísmo, da vingança, do ódio, dos desejos de poder, da agressividade, etc. E embora com distorções e dificuldades, essas ideias espalharam-se por grande parte da terra, crescendo nos corações das pessoas, até que essa parcela da humanidade já estivesse suficientemente amadurecida e capacitada a compreender e adotar a lei do dever, cujo conhecimento foi trazido à terra pelo Espírito Verdade e suas legiões, na metade do século XIX, com a codificação da doutrina espírita. Ou seja, a terceira revelação. Ela veio ensinar que, para nosso próprio bem, devemos obedecer às leis divinas, ou leis maiores, não por medo de castigos, mas pelo entendimento de que somos os únicos responsáveis por nós mesmos, que tudo o que fazemos é semente que plantamos, e cujos frutos teremos de colher, que se agirmos de acordo com essas leis, amando a Deus e ao próximo, respeitando seus direitos, assim como a própria vida, a natureza, o planeta onde vivemos, vamos colher felicidade, saúde e bem-estar já nesta vida, mas principalmente nas futuras encarnações. Mas se agirmos em desacordo com elas, iremos receber sofrimentos,
desgostos e aflições o retorno dos nossos atos. É o surgir do senso da responsabilidade por nós mesmos, desde nossos pensamentos, sentimentos, ações e omissões. As informações trazidas pelo Espiritismo também vieram nos libertar de quaisquer dependências exteriores, colocando em nossas próprias mãos, em nossa única responsabilidade, todo o desencadeamento da nossa vida futura. Mediante o conhecimento da reencarnação e da lei de causa e efeito, sabemos que o nosso futuro no outro lado, ou seja, depois da morte, nossa felicidade ou sofrimentos, dependem só de nós mesmos, de nossa vivência na vida atual. Também vieram a mostrar que, mesmo se nossos erros forem superlativos, mediante as vidas sucessivas teremos sempre novas e renovadas oportunidades para resgatar nossas culpas e nos reajustarmos com a grande lei, a fim de podermos continuar nossa jornada no rumo da evolução espiritual, elevando-nos sempre a patamares cada vez mais felizes. Assim, com esses conhecimentos, acabamos percebendo a inimaginável grandeza, justiça e amor do Criador. Da mesma forma, podemos perceber que Jesus não foi apenas o mártir da cruz, mas acima de tudo o grande cientista que veio nos ensinar a ciência do bem viver. É a nossa fé, dantes cega, transformando-se em racional. Podemos então comparar essas três revelações ao aprendizado que acontece numa escola, representando cada qual um período, como por exemplo, o ensino fundamental, o médio e o superior. Pergunta: e quanto à consulta aos mortos que a Bíblia proíbe, mas o Espiritismo pratica? Resp. Entre as centenas de leis estabelecidas por Moisés vamos encontrar também aquela que proíbe a consulta aos mortos, que diz assim: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, e nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tais coisas é abominação ao Senhor Deus. 18:9-14. O escritor Jaime Andrade, no livro Espiritismo e as Igrejas Reformadas, referindo-se a essa lei de Moisés, diz: vê-se que a proibição tinha por escopo evitar que os israelitas se contaminassem com as práticas supersticiosas e idólatras dos povos bárbaros que deveriam conquistar. O que também prova que aqueles povos tinham por hábito consultar seus mortos. Mas é importante esclarecer que o Espiritismo, ao contrário do que muitos acreditam, nada tem de comum com as práticas proibidas por Moisés. As comunicações com os espíritos que acontecem sob a sua égide não são consultas aos mortos, dessas que muitos médiuns, não espíritas, fazem para atender aos mais diversos interesses dos seus consulentes. Sob a tutela do Espiritismo, as atividades mediúnicas ocorrem sob rigorosos critérios. São realizadas visando, principalmente, dar atendimento ao grande número de espíritos sofredores que perambulam na crosta da terra e nas zonas espirituais adjacentes, esclarecer espíritos obsessores no intuito de levá-los a abandonar ideias de vingança e deixar de perseguir seus desafetos. Eventualmente também ocorrem comunicações de espíritos responsáveis pelos trabalhos, para trazer oportunas mensagens, esclarecimentos ou orientações para as atividades da instituição. O Espiritismo não adota práticas divinatórias como baralho, leitura de mão, horóscopos etc., não usa rituais, oferendas, velas, charutos, defumações, cânticos litúrgicos, ou quaisquer apetrechos de culto, não faz trabalhos relacionados à magia, não possui sacerdócio ou hierarquias terrenas, respeita todas as religiões que visam aproximar a criatura de seu Criador, por entender que também são caminhos para Deus. E de tudo que ocorre sob a égide espírita nada se cobra, é tudo inteiramente gratuito, em atendimento ao que disse Jesus em Mateus 10:8,
dai de graça o que de graça recebestes. E Jesus disse também, em Mateus 7:16 e 17, pelos frutos os conhecereis, e toda árvore boa produz bons frutos e toda árvore má produz frutos maus. Os frutos do Espiritismo são todos bons. Pergunta: existe algum significado na lenda do paraíso perdido, de Adão e Eva, Caim, Abel, etc.? Resp. O Espírito Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, Brasil, conta que, há muitos milênios, a civilização de um dos planetas da constelação do Cocheiro, a 42 anos-luz distante da Terra, que guarda muitas afinidades com o globo terrestre, havia alcançado um grau evolutivo mais elevado, mas alguns milhões de espíritos rebeldes lá existiam, no caminho da evolução geral, continuando com seus vícios, lutas pelo poder, corrupção, violências, injustiças, etc., da mesma forma como ocorre atualmente aqui na Terra. Aqueles seres, então, que estavam atrapalhando a evolução daquela humanidade, foram exilados aqui para o nosso planeta Terra, onde foram reencarnando como filhos dos homens primitivos, cujos cérebros pouco desenvolvidos levaram-nos a um recomeço difícil, mas onde tiveram a oportunidade de realizar, na dor e nos trabalhos penosos do seu novo ambiente, as grandes conquistas da evolução espiritual, impulsionando, simultaneamente, o progresso dos seus irmãos inferiores. Diz Emmanuel que aqueles seres decaídos e degradados, com o transcurso dos anos reuniram-se em 4 grandes grupos que se fixaram depois nos povos mais antigos, obedecendo às afinidades sentimentais e linguísticas que os associavam na constelação do Cocheiro, formando desse modo o grupo dos Aryas, a civilização do Egito, o povo de Israel e as castas da Índia. Dos Aryas descende a maioria dos povos brancos da família indo-europeia. Nessa descendência, porém, é necessário incluir os latinos, os celtas e os gregos, além dos germanos e dos eslavos. Essas 4 grandes massas de degradados formaram os pródromos de toda a organização das civilizações futuras, introduzindo os mais largos benefícios no seio da raça amarela e da raça negra, que já existiam. Informa ainda Emmanuel que, dos espíritos exilados, aqueles que iam conseguindo resgatar suas culpas e evoluir em valores morais e espirituais, puderam retornar a seu planeta de origem, mundo feliz que tiveram de abandonar. Mas muitos ainda permanecem aqui na Terra, de onde sofrerão ou já começaram a sofrer novo exílio, por permanecerem no mal. Exílio esse que acontece depois da morte de seus corpos físicos. Sobre Adão e Eva, e o paraíso perdido, Emmanuel diz que constituem uma lembrança dos espíritos degradados para a Terra, assim como Caim e Abel são 2 símbolos para a personalidade das criaturas. Explicações como essas podem parecer absurdas, ou extravagantes, mas não devemos esquecer que estamos muito longe de conhecer o que existe na imensidão cósmica, ou de entender os mistérios da vida. Capítulo 23. Deus. Pergunta: o que tem levado tantas pessoas no mundo cristão a negarem a existência de Deus? Resp. É porque o Deus que lhes tem sido apresentado não pode ser aceito pelo senso lógico como sendo o Criador, a inteligência suprema, a perfeição, etc. Além disso, existe nos meios científicos um forte repúdio a tudo que fuja do âmbito do materialismo, como se a não existência de Deus, dos espíritos e de tudo que lhes dizem respeito, já tivesse sido comprovada pela ciência, o que jamais aconteceu. E a ala dos cientistas materialistas então se põe a afirmar essa sua crença sem comprovação, como se fosse verdade científica, disseminando-a. Isso deve ser bem satisfatório a muitas pessoas, por sentirem-se livres da ideia de um Deus que poderia estar de alguma forma restringindo suas liberdades, ou anotando suas más ações para castigá-los. E haja ateísmo. Outras pessoas, no entanto, percebem a existência do Criador, sua inteligência, seu amor,
presentes nas complexidades da natureza, nos sentimentos dos seres vivos e conseguem se conectar com vibrações mais sutis e mais elevadas que lhes nutrem a religiosidade, e assim se apegam às suas religiões ou crenças, mesmo sem questioná-las. Um novo entendimento sobre Deus. O Livro dos Espíritos, obra basilar da codificação do Espiritismo, contém 1019 questões apresentadas por Kardec e respondidas pelos espíritos responsáveis por aquela gigantesca tarefa. O primeiro capítulo desse livro começa versando sobre Deus. Questão 01. O que é Deus? Resposta: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Questão 02. O que devemos entender por infinito? Resposta: aquilo que não tem começo nem fim, o desconhecido, todo desconhecido é infinito. Questão 03. Poderíamos dizer que Deus é o infinito? Resposta: definição incompleta. Pobreza da linguagem dos homens, insuficiente para definir as coisas que estão além de suas inteligências. Comentário de Kardec: Deus é infinito nas suas perfeições, mas o infinito é uma abstração. Dizer que Deus é o infinito é tomar o atributo de uma coisa por ela mesma, definir uma coisa ainda não conhecida, por outra que também não o é. Questão 04. Onde podemos encontrar a prova da existência de Deus? Resposta: no axioma que aplicais às vossas ciências, não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem e vossa razão vos responderá. Comentário de Kardec: para crer em Deus é suficiente lançar os olhos às obras da criação. O universo existe, ele tem, portanto, uma causa. Duvidar da existência de Deus seria negar que todo efeito tem uma causa, e avançar que o nada pode fazer alguma coisa. Questão 05. Que consequência podemos tirar do sentimento intuitivo, que todos os homens trazem consigo, da existência de Deus? Resposta: que Deus existe, pois de onde lhes viria esse sentimento, se ele se apoiasse em nada? É uma consequência do princípio de que não é feito sem causa. Questão 06. O sentimento íntimo da existência de Deus, que trazemos conosco, não seria o efeito da educação e o produto de ideias adquiridas? Resposta: se assim fosse, porque os vossos selvagens também teriam esse sentimento. Comentário de Kardec: se o sentimento da existência de um ser supremo não fosse mais que o produto de um ensinamento, não seria universal e nem existiria, como as noções científicas, senão entre os que tivessem podido receber esse ensinamento. Questão 07. Poderíamos encontrar a causa primária da formação das coisas nas propriedades íntimas da matéria? Resposta: mas, então, qual seria a causa dessas propriedades? É sempre necessária uma causa primária. Comentário de Kardec: atribuir a formação primária das coisas às propriedades íntimas da matéria seria tomar o efeito pela causa, pois essas propriedades são em si mesmas um efeito, que deve ter uma causa. Questão 08. Que pensar da opinião que atribui a formação primária a uma combinação fortuita da matéria, ou seja, ao acaso? Resposta: outro absurdo. Que o homem de bom senso pode considerar o acaso como um ser inteligente. E, além disso, o que é o acaso? Nada. Comentário de Kardec: a harmonia que regula as forças do universo revela combinações de fins determinados, e por isso mesmo um poder inteligente. Atribuir a formação primária ao acaso, seria uma falta de senso, porque o acaso é cego e não pode produzir efeitos inteligentes. Um acaso inteligente já não seria um acaso. Questão 09. Onde se pode ver, na causa primária, uma inteligência suprema, superior a todas as outras? Resposta: tendes um provérbio que diz o seguinte: pela obra se conhece o autor. Pois bem, vede a obra e procurai o autor. É o orgulho que gera incredulidade. O homem orgulhoso nada admite fora de si, e é por isso que se considera um espírito forte. Pobre ser,
que um sopro de Deus pode abater. Comentário de Kardec: julga-se o poder de uma inteligência pelas suas obras. Como nenhum ser humano pode criar o que a natureza produz, a causa primária há de estar numa inteligência superior à humanidade. Sejam quais forem os prodígios realizados pela inteligência humana, esta inteligência tem também uma causa e, quanto maior for a sua realização, maior deve ser a causa primária. Esta inteligência superior é a causa primária de todas as coisas, qualquer que seja o nome pelo qual o homem a designe. Ponto. Questão 13. Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, não temos uma ideia completa de seus atributos. Resposta: do vosso ponto de vista, sim, porque acreditais abranger tudo, mas ficais sabendo que há coisas acima da inteligência do homem mais inteligente, e para as quais a vossa linguagem, limitadas vossas ideias e as vossas sensações, não dispõe de expressões. A razão vos diz que Deus deve ter essas perfeições em grau supremo, pois, se tivesse uma de menos, ou que não fosse em grau infinito, não seria superior a tudo, e, por conseguinte, não seria Deus. Para estar acima de todas as coisas, Deus não deve estar sujeito a vicissitudes e não pode ter nenhuma das imperfeições que a imaginação é capaz de conceber. Comentário de Kardec: Deus é eterno. Se ele tivesse tido um começo, teria saído do nada, ou então, teria sido criado por um ser anterior. É assim que, pouco a pouco, remontamos ao infinito e à eternidade. É imutável. Se ele estivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo não teriam nenhuma estabilidade. É imaterial. Quer dizer, sua natureza difere de tudo o que chamamos matéria, pois de outra forma ele não seria imutável, estando sujeito às transformações da matéria. É único. Se houvesse muitos deuses, não haveria unidade de vistas nem de poder na organização do universo. É todo-poderoso. Porque é único. Se não tivesse o poder soberano, haveria alguma coisa mais poderosa ou tão poderosa quanto ele, que assim não teria feito todas as coisas. E aquelas que ele não tivesse feito seriam obras de um outro Deus. É soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela nas menores como nas maiores coisas, e esta sabedoria não nos permite duvidar da sua justiça, nem da sua bondade. No livro Filosofia Espírita, Vol. 1, psicografado por João Nunes Maia, falando sobre Deus, o Espírito Miramesa assim se expressa: a suprema majestade do universo é, por dignidade própria, o inconcebível e incomparável. Nada se pode comparar ao arquiteto universal. Da sua vida estuante e vigorosa saem vidas com a marca do seu amor. Somos todos filhos do amor. Deus é infinito nas suas perfeições, nas qualidades inerentes à sua personalidade que se irradia em todas as direções, que sustenta e dá existência a todas as dimensões do existir. Ele está presente nas claridades do máximo e na luz do mínimo, vibra nas formas das estrelas e canta nos movimentos dos átomos, faz mover todas as constelações e harmoniza todo o ninho cósmico. A maioria das pessoas, sentimentos ou demonstrações de amor e admiração tão profundos pelo Criador quanto aos desse espírito, Miramês, soam estranhos. Ocorre que, em nossa pouca evolução, nossas percepções ainda não alcançam tais alturas, não sintonizam com vibrações tão elevadas que permitam sentirmos mais intensamente as grandezas do universo e da vida. Essas formas de entender Deus sintonizam com a maneira como Jesus o apresentou, um Pai justo, misericordioso e bom. E assim podemos nos sentir mais livres e de bem com a vida, porque começamos a entender que o Criador não nos esmaga com seus rompantes, não nos rejeita em razão de predileções, não nos castiga por faltas inerentes à nossa imaturidade espiritual, mas nos conduz com justiça e amor no rumo da nossa evolução espiritual,
dando-nos sempre novas e renovadas oportunidades de reajuste com suas leis. E as religiões cristãs? O grande nó na evolução ético-religiosa do mundo cristão é que o Deus que ainda adota é o do Antigo Testamento, aquele que foi apresentado com todas as características e idiosincrasias humanas. O ser humano gosta de ser bajulado, presenteado, e até hoje se fazem oferendas a Deus, ou àqueles que o representam, na forma de promessas, orações, atos os mais diversos, e até em dinheiro. Muitos fiéis, em alguns países, são capazes de doar-lhe seu último vintém, através da sua igreja, e o fazem com alegria, acreditando que o Ser Supremo, ficando satisfeito com o presente, irá compensá-los de forma multiplicada. Outra característica humana que conferiram ao Criador é entender que ele gosta de ser temido, tanto que se diz que devemos ser tementes a Deus. Mas o pior é que fizeram do Supremo Arquiteto do Universo alguém sujeito às paixões humanas, que odeia, é cruel, vingativo, tem ciúmes, arrependimentos, é sanguinário, perverso, pouco evoluído, não sabe exatamente o que quer, ou o que faz, etc., como veremos a seguir. Alguns exemplos. Deuteronômio 21, 18 a 21. Quando o filho se torna contumaz e rebelde, os pais devem levá-lo à porta da cidade para ser apedrejado pelos homens da cidade. Êxodo 21 e 20 a 21. Com a aprovação divina, um escravo pode ser surrado até a morte sem punição para o seu dono, desde que o escravo não morra imediatamente. Levítico 26, 29, Deuteronômio 28, 53, Jeremias 19, 9, Ezequiel 5, 8 a 10. Como punição, o Senhor fará com que as pessoas comam a carne de seus próprios filhos, filhas, pais e amigos. Números 15 e 32 a 36. Um homem que no sábado estava pegando lenha para uma simples fogueira é apedrejado até a morte segundo a ordem de Deus. Números 16 e 49. Uma praga divina mata 14.700 pessoas. Números 25, 9. Mais outra praga divina mata 24.000 pessoas. Números 21 e 35. Com o apoio divino os israelitas matam Og, seus filhos e todo o seu povo até não haver sequer um sobrevivente. Números 25, 4. Disse Deus a Moisés: toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor diante do sol, e o ardor da ira do Senhor se retirará de Israel. Deuteronômio 20, 16. Das cidades destas nações, que o Senhor teu Deus te dá em herança, nenhuma coisa que tem fôlego deixarás com vida. Josué 6 e 21 a 27. Com aprovação divina, Josué passa ao fio da espada todos os homens, mulheres e crianças da cidade de Jericó. Josué 8 e 22 a 25. Com aprovação divina, Josué destrói todo o povo de Ai, matado 12.000 homens e mulheres, sem que nenhum escapasse. Josué 10 e 10 a 27. Com aprovação divina, Josué destrói todos os gibeonitas. Josué 10 e 28. Com aprovação divina, Josué destrói todo o povo de Maqueda. Josué 10 e 40. Assim feriu Josué toda aquela terra, as montanhas, o sul, e as campinas, e as descidas das águas, e a todos os seus reis. Nada deixou de resto, mas tudo o que tinha fôlego destruiu, como ordenara o Senhor Deus de Israel. Isaías 14, 21 a 22. Preparai a matança para os filhos por causa da maldade de seus pais. Ezequiel 9, 4 a 6. Ordem do Senhor, sem compaixão. Matai velhos, mancebos, e virgens, e meninos, e mulheres, até exterminá-los. Ezequiel 21, 3 a 4. O Senhor diz que exterminará tanto o justo quanto o ímpio, ferindo-lhes a carne com sua espada. Êxodo 25. Não te prostrarás diante desses deuses e não os servirás, porquanto eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus ciumento,
que punam a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração dos que me odeiam. Êxodo 32, 27 a 29, ordenando aos da tribo de Levi a cada um matar a seu irmão, seu amigo e seu próximo, e depois abençoando as mãos dos assassinos, por haverem matado uns 3.000 homens. Levítico 13 e 17, 6, pouco evoluído por comprazer-se com o cheiro do sangue dos sacrifícios. Além disso, em diversas ocasiões Deus é apresentado na Bíblia à semelhança de um aprendiz de Criador, fazendo experiências, sem saber exatamente o que delas surgiria. Exemplo disso temos logo no primeiro capítulo da Bíblia, em Gênesis, versículos 13 e 4, onde se diz o seguinte: disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa. Ora, será que Deus não sabia que a luz é algo bom? Viveria ele nas trevas? Da mesma forma, após cada ato da criação, conforme a Bíblia, Deus teria observado que aquela ação resultara em algo bom e ao final, depois de tudo pronto, ele examinar para ver se tudo que havia criado estava perfeito. Reflitamos por instantes sobre a grandeza do universo, a infinidade de galáxias que se perdem na imensidão cósmica, sobre a estrutura do nosso planeta, a natureza, onde todos os elementos se conjugam com perfeição absoluta para possibilitar a vida. Se pensarmos no ser humano, na perfeição da máquina que é o seu corpo, na fabulosa estrutura do seu cérebro, no insondável de sua mente, do seu psiquismo, é possível acreditar que o Criador e responsável por tudo isso poderia fazer algo imperfeito, para depois ir averiguar se houve erros na sua criação. E será que Deus poderia arrepender-se de ter feito algo, como se não soubesse bem o que fazer e acabasse errando em seus atos, assim como se vê em General 6 e 7. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Os arrependimentos de Jeová estão ao longo da história bíblica, como, por exemplo, em Êxodo 32:14, por haver ameaçado o povo de Israel, em 1 São 15, 11 e 35, por haver feito rei a Saul, em 2 São, por ter dizimado 70.000 pessoas do seu povo, em Jonas 13:10, arrependeu-se do mal que prometera fazer a Nínive, etc. Entretanto, em 1 Samuel 15:29, este diz, referindo-se a Deus, também a glória de Israel não mente nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Se tais feitos e tal mentalidade, conforme o que foi mostrado até aqui, seriam até compreensíveis numa época como aquela, em que a ignorância e a barbárie predominavam, é possível acreditar-se nos dias atuais que poderiam originar-se diretamente de Deus, inteligência suprema, perfeito em todos os seus atributos. Em Deut. 10 e 18 se diz que Deus fez justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e vestes, concluindo, amai, pois, o estrangeiro, porque fostes estrangeiros na terra do Egito. Entretanto, ainda em Deut. 20:16, orientando a forma como seu povo deveria invadir e exterminar 6 nações para apossar-se de suas terras, Jeová manda matar tudo que tenha fôlego. Em 1 Samuel 28, 17 e 19, referindo-se à guerra de Israel contra Amaleque, num momento de furor Jeová mandou matar tudo que tivesse fôlego, inclusive as crianças e até mesmo os animais. E porque Saul deixara com vida alguns animais para oferecer-lhe como holocausto, castigou-o com a morte, e não só a ele, mas a toda a sua família, entregando ainda o povo de Israel nas mãos dos seus inimigos. Em Números 31, 14 a 15 temos, mas Moisés indignou-se contra os oficiais do exército que voltaram da guerra, os líderes de milhares e os líderes de centenas. Vocês deixaram todas as mulheres vivas? Perguntou-lhes.
E no versículo 17 continua: agora matem todos os meninos. E matem também todas as mulheres que se deitaram com o homem, mas poupem todas as meninas virgens para vós. Para que elas que seriam poupadas. Como ficariam essas meninas em meio a milhares de soldados ignorantes e brutais?